E aí, tudo bem? Eu sou o Daniel e esse é o Toda Prova Tem. Seja bem-vindo de novo. Essa semana a gente vai falar sobre concordância. Concordância ela pode ser para a gramática nominal ou verbal. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a concordância verbal. Concordância é você fazer a adaptação de um termo a outro, seguindo certas regras, para que a nossa língua não vire um desastre. Bom, a concordância verbal, ela faz com que os termos que precisam concordar entre si concordem em número e pessoa. Em geral, é o verbo concordando com o seu sujeito ou concordando com um predicativo, dependendo de alguns casos, tá? Se ele concorda em número e pessoa, o verbo vai se flexionar para o singular ou para o plural, dependendo do caso, e vai se flexionar para a primeira, segunda ou terceira pessoa, como a gente já falou em semanas anteriores. No caso da concordância verbal, nós temos aqui duas situações possíveis, quando o sujeito é simples e quando o sujeito é composto. E o que isso quer dizer? O sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. E o núcleo é o termo dentro do sujeito, que é o mais importante, que é o fundamental, e é a ele que as coisas fazem referência, os adjuntos, o verbo e etc. Vamos para um exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho aqui um enxame de abelhas, verbo vir, para cima de nós. Bom, o enxame de abelhas, será que ele vai ficar com o verbo no singular ou no plural? Primeiro de tudo, se nós estamos falando em identificar o sujeito, nós temos que encontrá-lo aqui. Quem é que vai vir? São as abelhas ou o enxame de abelhas. Então, aqui, o enxame de abelhas é o meu sujeito, correto? Agora, é onde pode haver dúvida. O verbo vai concordar com o enxame ou vai concordar com as abelhas? Enxame é um coletivo para abelhas, certo? Apesar dele ser coletivo, dele dizer respeito a várias criaturas, a um monte de abelhas, ele é um termo no singular, enquanto abelhas está no plural. Qual dos dois, então, é a pergunta que eu faço, é o núcleo do sujeito, que é o que nos interessa. O núcleo do sujeito é enxame, que é um substantivo, porque aqui nós temos uma locução adjetiva, é um adjunto que modifica esse núcleo, e aqui nós temos um artigo indefinido, que também é um adjunto para esse núcleo. Se enxame, que é, apesar de ser coletivo, é um termo no singular, está no singular, bom, o verbo vir vai concordar com ele, com seu núcleo. Nós temos apenas um núcleo, é sujeito simples. Então, um enxame de abelhas veio para cima de nós. Agora, se eu não tivesse enxame, se eu dissesse abelhas veio para cima de nós, obviamente não está certo. Eu teria abelhas vieram para cima de nós. Portanto, em caso de sujeito simples, eu tenho só um núcleo, isso é um sujeito simples. O meu verbo vai concordar com o núcleo desse sujeito. Se o núcleo está no singular, verbo no singular. Se o núcleo está no plural, abelhas vieram para cima de nós, verbo no plural. E veja também que a pessoa está concordando. Enxame, como substantivo, ele faz com que o verbo vá para a terceira pessoa do singular. Ele veio para cima de nós, o enxame. Agora, sujeito composto. Sujeito composto é quando eu tenho dois núcleos. E o que é ter dois núcleos? Eu tenho dois elementos dentro do sujeito aos quais eu preciso fazer referência, aos dois. Então, eu não posso desprezar um nem o outro. Olha esse exemplo. João e Maria, verbo sair pela trilha. Quero conjugar o verbo sair no passado, tá? Bom, qual é o sujeito? Quem é que vai realizar a ação? João e Maria. Cadê o núcleo desse sujeito? O núcleo é o João ou Maria? Bom, nós vamos concordar que o núcleo são os dois. Então, eu tenho dois núcleos, é um caso de sujeito composto. Seria o mesmo que dizer eles. Mas como eu estou dizendo dessa maneira, com núcleos separados, o que vai acontecer com o verbo? Eles saíram pela trilha. Se eu tenho dois núcleos, o verbo vai ficar no plural. Seria a mesma situação se eu tivesse um sujeito simples, eles saíram pela trilha. Veja que o verbo também continua no plural, porque eles está na terceira pessoa do plural. Então, a concordância verbal é isso, é o verbo fazer referência correta com suas flexões ao sujeito, esteja ele simples ou composto, seja ele singular ou plural. Tem uma série de variedades, outras situações, em que não é tão simples assim.
Eu vou dar um exemplo. E se ao invés de ser João e Maria, fosse João ou Maria? Quando eu tenho essa conjunção aqui, já muda um pouco as coisas. Porque diz a gramática normativa que quando eu uso o verbo ou para ligar os núcleos, eu estou dizendo um ou outro. Eu estou fazendo uma exclusão, uma escolha de um ou do outro. Nesse caso, João ou Maria, com o que vai concordar? Com o termo mais próximo do verbo. O verbo está aqui. Se eu digo João ou Maria, eu vou dizer saiu. João ou Maria saiu pela trilha. Foi um dos dois, não os dois. Portanto, João ou Maria saiu pela trilha. Não os dois, apenas um dos dois saiu. Ok? O pronome indefinido cada causa muita dúvida também com relação à concordância verbal. Vamos tirar essa dúvida aqui agora. Cada um de nós compõe a sua história. O meu sujeito é cada um de nós. Concorda? Quando eu tenho o cada presente aqui, ele é o núcleo desse sujeito. O resto aqui são adjuntos, são modificadores desse núcleo. Compõe a sua história. Então veja que quando eu tenho cada, por mais que eu esteja falando aqui de nós, que é plural, o verbo fica mantido no singular. O cada compõe a sua história. Verbo no singular para a situação do cada. Outro verso da música traz a mesma lição. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Cadê o meu sujeito? Cada ser em si. Eu tenho novamente a presença do cada. E veja que, novamente, aqui não fica muita dúvida porque está tudo no singular. Cada é um pronome indefinido no singular, ser é singular, então cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Novamente, a concordância está sendo em número no singular e em pessoa na terceira pessoa. Entre outros casos, o verbo ser também requer atenção especial em termos de concordância verbal. Ele obedece a alguns critérios, dependendo do restante da oração, dos outros elementos. Trouxe alguns exemplos, olha só. No início, tudo flores. E agora? Vamos fazer o dever de casa, que é, primeiro de tudo, encontrar o sujeito. O sujeito aqui é o pronome indefinido tudo. Quando for esse o caso, tudo, nada, enfim, e o verbo for o verbo ser, eu vou buscar o complemento, que nesse caso que vai indicar estado, eu tenho uma situação de existência de predicativo. É que o meu sujeito ele não tem informações suficientes para transmitir o significado. Então, esse é um caso de oração que usa o predicativo do sujeito, que está aqui no complemento. É uma informação sobre o sujeito que se encontra no predicado e não dentro do sujeito. Geralmente é uma qualidade, uma característica. Então, eu devo dizer tudo é flores ou tudo são flores? Nesse caso, eu vou recorrer ao predicativo. Ele vai determinar a concordância. Portanto, tudo são flores. Segundo exemplo. Quem? Eu tenho aqui a presença no sujeito de um pronome interrogativo. Tá, o pronome interrogativo é o sujeito. Pode ser quem, qual, que, tá bom? É o mesmo caso. Eu tenho aqui novamente, como acontece muito com o verbo ser, a existência de um predicativo, uma informação do sujeito que se encontra no predicado. Novamente, o sujeito é o pronome interrogativo, o meu predicado vai receber um verbo concordando com o predicativo. Quem são vocês? Aqui é fácil de perceber porque a gente acerta facilmente essa concordância, não é? Portanto, se fosse você no singular, quem é você? Ok? E aqui são casos comuns também do cotidiano que a gente erra com facilidade. Quando eu tratar do verbo ser indicando uma situação de tempo, uma localização, uma distância, eu vou usá-lo conforme o predicado, conforme a informação que vem a seguir. Portanto, eu digo, a distância é 170 km até Brasília ou são? Eu digo, são 170 km até Brasília. Concordando, portanto, com o meu predicado, cujo núcleo aqui, 170 km, está no plural. Não é um quilômetro só, são 170 km. Aqui, claro, está abreviado, tá bom? Por último, hoje é 5 de janeiro ou hoje são 5 de janeiro? Bom, pela norma culta da nossa gramática, eu devo concordar não tendo sujeitos com a informação do tempo.
São 5, aqui existe uma abreviação, tá bom? O que quer dizer 5 de janeiro? São 5 dias passados do mês de janeiro, ok? Portanto, se são 5 dias, eu digo hoje são 5 de janeiro. A mesma coisa para horas. Que horas são? São 4 da tarde. Quando é que na indicação de uma data eu não vou usar plural? No dia 1º. Hoje é 1º de janeiro, tá bom? Ainda nessa semana nós vamos ver a concordância nominal, para finalizar o assunto de concordância, e as nossas aulas continuam, tá bom? Se você chegou agora, inscreva o seu e-mail aqui na descrição desse vídeo, para você receber nossas informações, as novidades e as listas de exercícios, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Até o outro vídeo dessa semana. Tchau!